Sônia, que eu digo, é a Sônia Kochenborg. Ela regou muito a sementinha da palavra de Deus em meu coração. E tenho muito a agradecer a essa igreja. E daqui saem grandes pastores e grandes missionários também. Posso afirmar com certeza. Que Deus continue nos abençoando. Querido Deus, muito obrigada por essa oportunidade, Pai, de orarmos por essas crianças e que elas consigam, ó Deus, entender o que Tu tens a dizer para elas em seus momentos de cultivo. Abençoe os seus professores e que eles possam um dia se lembrar com muita alegria, assim como eu, dos seus professores de hoje que estão semeando a palavra em seus corações. Guarda-nos, ó Deus. Ensina-nos a orarmos pelos nossos filhos e netos e que nenhum deles fique pelos caminhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, amados irmãos. Gênesis, capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versos 1 a 3. Muito fácil achar Gênesis, né? Abra a Bíblia e vamos falar. Gênesis 1, versos 1 a 3. Diz assim, amados irmãos: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Agora eu gostaria que você abrisse em 1 Coríntios 3, 16. 1 Coríntios 3, 16. Diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E ainda em 1 Coríntios 6, 19. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Amém. Amados, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Lembro-me das minhas primeiras aulas de hebraico, o professor tentando nos ensinar a expressar as seguintes palavras: Tohu Vabohu. E ele dizia: tem que falar com a garganta, que nem o judeu. Tohu Vabohu. Tohu Vabohu significa um amontoado caótico de trevas aterrorizantes. Assim era a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre esse Tohu Vabohu, até que, pela palavra de Deus, a ordem foi estabelecida, os elementos criados, e tudo aquilo que estava em desordem foi ordenado. E é interessante, irmãos, observar que, embora o Espírito de Deus estivesse
pairando sobre este caos, o Espírito não se movia até que a palavra de Deus fosse liberada. E quando Deus fala, as coisas acontecem. Irmãos, assim como a terra era esse caos desordenado, há em nosso ser interior algo muito próximo disso. Todos nós somos seres fragmentados. Todos nós somos seres disfuncionais, tentando buscar a ordem nessa confusão interna. E nem precisa dizer que nós não conseguimos por nós mesmos. Porém, o mesmo Deus que pôs ordem no cosmos com a sua palavra, este mesmo Deus é Ele quem vai promover e reorientar o interior do homem. E nós podemos ver este desejo divino colocado em prática quando Paulo nos diz lá em Colossenses capítulo 1 que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você já leu isso na Bíblia? Deus nos libertou do império das trevas, do caos, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Enquanto o império das trevas cósmico recebeu a ordem divina, haja luz e houve luz, o reino humano foi irradiado pela presença de Cristo. Então, onde havia trevas dentro de nós, onde havia sombras, a luz de Cristo brilhou em nosso interior. Que coisa bonita, amados. Esse paralelo entre o caos que havia na terra e Deus, pela sua palavra, coloca ordem, e o caos que havia no meu ser, no seu ser interior, e vem Jesus e coloca ordem. Porque, amados, é muito importante que haja ordem. Deus gosta das coisas ordenadas, para que Ele possa trabalhar em nós e manifestar a sua presença em nós. Enquanto não há ordem nesse caos, enquanto não havia ordem neste caos que era a terra, não era possível que ali a presença de Deus estivesse atuando, porque o Espírito pairava, não estava lá dentro, ele pairava. Lá no Antigo Testamento, nós vamos ver, amados, que a presença gloriosa de Deus habitou primeiramente no tabernáculo. E todas as vezes que Moisés entrava no tabernáculo e a arca da aliança estava ali, manifestando a presença de Deus, ele tinha de sair. A glória de Deus era muito grande, e era ali, naquela tenda no deserto, que Deus manifestava a sua glória, porque ali havia ordem, e ali ele se manifestava. Depois do tabernáculo, Deus
vai se manifestar dentro do templo de Salomão. Aliás, irmãos, o único, original e verdadeiro que Deus agiu. Nos outros não. Por mais cheios de mármores, de beleza que haja nos outros, é tudo cópia mequetrefe. O verdadeiro templo era aquele lá onde Deus se manifestava. E a glória de Deus era sentida ali. No dia da inauguração daquele templo de Salomão, do verdadeiro, sempre que eu falar templo de Salomão, é do verdadeiro. A glória de Deus se manifestou. E os sacerdotes tinham de sair dali. Tal era a nuvem maravilhosa que havia da glória de Deus. Então, primeiro no tabernáculo, depois no templo de Salomão, e agora, Deus se alegra em se mudar para a sua habitação desejada. Um templo que não é feito de pedras, mas que se encontra no coração de seus filhos. Por isso que nós lemos: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amados, Deus sempre desejou um povo separado que fosse chamado seu. Deus sempre desejou um povo que testemunhasse a sua glória, que ouvisse os seus decretos, que vivesse por Ele e para Ele. E quem está preparando este povo para a habitação de Deus? Seu Filho Jesus Cristo. Ele é o fundamento desta casa. Inclusive, num texto que foi lido aqui, fala de pedra angular. Esta pedra angular que está em nós é onde Deus vai edificar a sua casa. Quando Jesus caminha para a cruz como o cordeiro do sacrifício, aquele ali, irmãos, foi o último passo da preparação do templo do coração do homem. E por que isto era necessário? Por que Jesus precisava morrer na cruz? Como nós estaremos falando nesta próxima sexta-feira, ainda sobre este tema. É porque lá no Antigo Testamento, para Deus manifestar a sua glória, era necessário a oferta de um cordeiro sem defeito. Então era apresentado ao sacerdote um cordeiro sem defeito, para que através do sangue daquele cordeiro, Deus aceitasse o sacrifício. E Jesus, o que Ele é? Ele é o Cordeiro de Deus, que foi pendurado na cruz, que foi derramado cada gota de seu sangue por nós. Ele é o Cordeiro sem defeito que Deus se agradou em receber o sacrifício. E quando isso aconteceu, irmãos, a morte de Cristo na cruz, diz lá o texto em Lucas que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, onde havia separação entre o santo e o santo dos santos. E a glória de Deus, a partir dali, nunca mais seria revelada em um edifício feito por mãos humanas. A partir dali, a sua glória seria revelada no templo,
onde Ele sempre desejou habitar. Por isso, amados, nós dizemos que se você tem reverência pelo templo de Deus, que é esta casa aqui, muito mais reverência você tem de ter pelo seu corpo, porque Ele é a verdadeira igreja. Aqui nós temos uma construção de tijolos, um edifício bonito, um edifício bem iluminado, mal ventilado, isto sim, né? Muito calor, mas é um edifício humano. Agora, a sua vida, essa vida que você está experienciando a cada dia, com as suas limitações, com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas manias, Deus deseja habitar. Mas vocês se lembram que eu disse que aqui, lá no cosmos, na Terra, Deus não se manifestou naquela terra enquanto não houvesse ordem. Para que Deus se manifeste de uma forma maravilhosa na nossa vida, irmãos, em primeiro lugar, é preciso haver ordem. Quando a glória divina é revelada a nós, toda desordem interior, todo desequilíbrio, tudo aquilo que não está certo em mim, em nós, deve ser confrontado por Deus. Haverá de ser confrontado por Deus. É interessante que hoje em dia há muita gente, inclusive dentro das igrejas, que só gosta de pensar em Deus como um Deus de grande bondade, um Deus de grande amor, um Deus de tolerância infinita com os meus erros, mas estão enganados. Deus não suporta ver desordem em mim, e desordem é pecado, e pecado é desordem. Deus não suporta ver coisa errada em mim. Deus não faz vistas grossas com o meu erro, dizendo: não faz de conta que eu não vi isso aí. Todas as vezes que a desordem humana apareceu na Bíblia, Deus entrou com o seu juízo divino. O amor de Deus é sublime, sim, mas isto não implica em concordância com tudo o que eu faço. Nem Deus olha com satisfação ou dá de ombros para os meus vícios, para os meus erros ou para os atos que me destroem. Deus não fica indiferente ao mal que existe em mim. E sabe por quê, amados? Porque se Ele me ama e Ele te ama, necessariamente Deus haverá de demonstrar a sua ira contra tudo aquilo que me destrói, contra tudo aquilo que me leva à morte. Então eu quero dizer nesta noite, amados, que Deus deseja estabelecer uma ordem dentro da minha vida, dentro da sua vida, para que a sua glória seja revelada. E as coisas devem ser feitas como Ele deseja. É interessante que às vezes nós queremos agradar a Deus do nosso jeito. Nós queremos apresentar as coisas a Deus da nossa maneira. Nós queremos fazer as coisas para Deus do jeito que eu acho que é bom, do
quero dizer, amados irmãos, que quem estabelece a ordem e quem diz como deve ser feito é sempre Deus. Nós podemos pegar alguns exemplos bíblicos. Aqueles dois jovens, Nadab e Abiú, filhos do sacerdote Arão, eles tentam fazer um fogo no altar de Deus do jeito que eles imaginavam, e Deus consome a vida daqueles dois jovens, embora estivessem dentro do tabernáculo. Deus consome a vida deles, dizendo: eu não quero fogo estranho na minha casa, não é do jeito de vocês, Nadab e Abiú. Nós poderíamos falar também de um jovem chamado Acã. Eu não sei quantos se lembram da história de Acã, que aparece lá no livro de Josué. Deus havia dito que todos os despojos dos inimigos, como ouro e prata, deveriam ir para o santuário. Mas Acã pega aqueles despojos e esconde em terra debaixo da tenda. E de repente Israel começa a fraquejar diante de inimigos muito mais frágeis que ele. Alguma coisa estava errada. Então Josué reúne o povo e fala: alguma coisa está errada aqui. Então Acã é revelado como aquele que estava provocando desordem. E quando a desordem se estabelece, Deus não age ali como gostaria de agir. Nós podemos falar também de Davi, quando traz a arca da aliança. A arca da aliança, irmãos, era a presença de Deus, era muito importante naquele momento da história do povo de Deus. A arca estava distante. Davi faz uma procissão para buscar aquela arca. E o que ele faz? Ele prepara um carro puxado por bois. E ele diz: eu vou trazer esta arca em cima deste carro de bois. Ele vai lá e busca e põe a arca em cima do carro de bois. E quando aquela arca está voltando em procissão, todo mundo feliz, o boi tropeça, a arca balança, ameaça cair, e o jovem vai lá e tenta segurar, e ele então é fulminado e morre imediatamente. Não é porque Deus é mau, mas porque estavam fazendo a coisa da maneira errada. E Davi sabia como era. Davi ficou tão transpassado com aquilo que ele volta para Jerusalém, e ali ele chora e busca os livros do Senhor. E está lá dizendo como é que se deve transportar a arca. Se coloca, passa uma vara ali nos anéis da parte superior da arca, e os sacerdotes colocam então sobre os seus ombros. Aí então Davi entende que não era do jeito dele, mas é do jeito que Deus quer. Enfim, amados, Deus não abençoa aquilo que está em desordem. Primeiro Ele ordena, Ele põe ordem, e depois Ele manifesta a sua glória sobre nós. Amado, você sabe qual é a medida de Deus? A medida que Deus usa para avaliar a nossa real condição espiritual? Eu já vou te dizendo logo de início: não é pela quantidade de oração que você faz, que você é avaliado pela sua qualidade espiritual. Também não é pela quantidade de louvor que você ouve, que você toca, que você canta o dia inteiro. Você também não é avaliado por Deus pela quantidade de adoração que você faz ao Senhor.
Mas eu quero lhe dizer pela palavra de Deus nesta noite, que a medida da nossa verdadeira condição espiritual é a obediência. Porque se não houver obediência em nossa vida, você pode orar o dia inteiro. Se não houver obediência em nossa vida, você pode cantar, louvar e adorar o dia inteiro, e nada vai acontecer. Porque Deus vai estar dizendo assim: faz primeiro o que eu estou mandando você fazer. Para de cantar. Faça aquilo que você sabe que precisa ser feito. Quando o rei Saul desobedeceu a uma ordem de Deus, que era para ele matar os bois e as ovelhas dos amalequitas, Saul fala: tá bom, vou matar. E ele não mata. Samuel então vai até o arraial e pergunta assim: ô Saul, que balido de ovelhas é esse que eu estou ouvindo? Saul, que mugido de bois é esse? Saul, canastrão como sempre: oh, Samuel, salve, salve, profeta de Deus, sabe o que é? Eu separei esses bois, essas ovelhas, eram muito bons, eu separei-os para oferecerem sacrifício a Deus. Muito crente ia concordar com Saul, ia falar: mas que desperdício, né? Matar ovelhas tão sadias, matar bois tão sadias, não, eu vou pegar, eu vou oferecer para Deus. Samuel então dá a sua famosa resposta, e eu creio que todos que estão aqui já ouviram pelo menos uma vez: tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, tanto quanto em que se obedeça a sua palavra? Porque obedecer, Saul, é melhor do que sacrificar. Amados, a coisa é séria. Eu não posso viver e não fazer aquilo que eu acho que é certo, que é bom, que Deus vai se agradar. Mas eu preciso obedecer ao Senhor em todas as coisas, para que haja ordem aqui dentro. Nós somos criados para Deus, para manifestarmos a sua glória. Mas se nós quisermos agradar a Deus mesmo, a desobediência não pode existir dentro de nós. Eu quero estar terminando essa palavra, irmãos, para dizer uma coisa: muitos dons do Espírito podem estar sobre aqueles que operam milagres, e ainda assim não estão agradando a Deus. Judas, Balaão, rei Saul, todos eles operavam debaixo da unção de Deus, mas estavam destituídos de andarem na glória de Deus, por causa de suas motivações erradas. Até mesmo uma mula, a mula de Balaão, foi utilizada por Deus para mostrar um milagre. A mula falou, mas isso, irmãos, não faz daquela besta de carga uma habitação da glória de Deus. Eu quero lhe dizer nesta noite que Deus deseja restaurar a ordem dentro do nosso ser interior. Se quisermos, se desejarmos ver a
a glória de Deus manifestada em nossas vidas, é preciso haver ordem, e esta ordem quem estabelece é Jesus Cristo. Esta ordem quem estabelece é o Espírito Santo de Deus. Requer muita humildade, requer submissão a Deus, requer obedecer e fazer coisas que por nós mesmos não faríamos. Nesta noite, que antecede alguns dias o sacrifício que Cristo fez na cruz por nós, eu quero lhe dizer, amado e amada, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que fez aquele sacrifício para que nós pudéssemos ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Somente por Deus eu consigo fazer essas coisas. Somente através de Cristo em nossas vidas, em minha vida, eu consigo obedecer e viver da maneira que Ele deseja. Chega de vida desregrada. Chega de vida dominada por impulsos. Ora faz, ora não faz, ora está, ora não está, ora quer, ora não quer. Não é isso, amados. Chega de vida dominada por emoções, aqueles altos e baixos, porque emoções são volúveis. Uma hora a gente está bem, outra hora não está. A gente dorme bem e acorda mal. A minha vida não pode ser dominada por isto. Deus deseja ordenar o caos que está aqui dentro. Deus deseja dominar o meu ser. Deus deseja que eu seja uma casa onde Ele possa morar, e Ele possa dizer: filho amado, filha amada, eu gosto de estar com você. Quando Deus coloca Adão no jardim do Éden, não é para que ele criasse ali um ministério mundial de pregação, cura e libertação. Não era este o objetivo de Deus. Mas Deus queria andar com Ele, ter um relacionamento com Ele. É isso que Deus deseja de mim e de você. Ter um relacionamento com você, viver dentro de você. Deus deseja consertar os meus altos e baixos. Deus deseja consertar os meus desequilíbrios. Deus deseja pôr ordem nos meus impulsos desordenados. Deus deseja restabelecer dentro de mim uma vida agradável a Ele, uma vida prazerosa a Ele. Irmãos e irmãs, nesta noite, o Senhor deseja que você diga: põe ordem, Senhor, aqui dentro, porque eu quero ver a Tua glória reinar em minha vida. Eu não quero, Senhor, viver de altos e baixos. Eu não quero, Senhor, ir para a igreja somente quando estiver no alto e não ter vontade de ir quando estiver no baixo. Eu não quero, Senhor, relacionar-me com as pessoas com um ser tão desordenado que ao invés de eu me aproximar delas, eu vou afastar-me delas, ou elas se afastarão de mim. Eu não quero, Senhor, somente orar, louvar e adorar o Teu nome, mas em primeiro lugar eu quero obedecer o Teu nome. Que o Senhor nos ajude nessa empreitada. Amém. Louvemos ao Senhor. Hino de número 36. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós morreu. Bendito seja o seu sangue que
que por nós ali verteu. Eis nestes sangue lavados, tendo puro, ordenado o coração. E é isso que nós vamos cantar, amados, neste momento, como nossa oração final. Coloquemos-nos em pé. Põe ordem nos meus desequilíbrios. Ordena os meus impulsos, ó Pai. Governa as minhas emoções, Senhor. Ó Deus, tudo que há em mim e que está desordenado, assim como o Senhor ordenou o caos que havia na terra, o Senhor pode ordenar o que está dentro de mim. Queremos ser homens e mulheres equilibrados, homens e mulheres com domínio próprio, homens e mulheres obedientes a Ti, ó Pai, porque a medida da nossa fé e da nossa santidade será a nossa obediência a Ti, Senhor. Por isso, ó Pai, nesta noite, que o Senhor esteja agindo. Ordena ao Teu Espírito Santo, Senhor, que Ele esteja penetrando em cada coração, em cada alçapão que existe dentro de nós, em cada cantinho escondido ali, e esteja agindo
transformando, modificando, curando, sarando as feridas, os traumas e tudo aquilo que tem impedido que eu viva da maneira que o Senhor deseja. Ó Deus amado, quando o Senhor ordena dentro de nós o caos que havia, aí então a sua glória será manifesta. Sim, ó Deus amado, manifesta a tua glória em minha vida, em nossas vidas, neste lugar, para que o teu povo possa ver que o Senhor continua trabalhando e modificando e mudando as nossas histórias, a nossa vida. Fica conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados irmãos e irmãs.